Meus irmãos amados, que Deus nos abençoe. Mais uma noite daquelas especiais na nossa vida, em que a misericórdia divina tem nos proporcionado para que possamos nos envolver com valores ético-morais do espírito imortal que somos todos nós. Criados há milênios, simples e ignorante, com destino à felicidade plena. Mas cada um de nós vai ter que fazer por merecer no espaço e no tempo, chegar antes ou depois. E estas propostas que são feitas para nós, em nossas exposições doutrinárias, como em nossas atividades doutrinárias, nos propõem a fazer escolhas mais favoráveis. Portanto, ampliemos nossos níveis conscienciais para fazer jus a esta infinita misericórdia que nos tem agasalhado, nos protegido, nos amparado tanto. Façamos a nossa parte. Mais uma vez, para nossa alegria imensa, está conosco o nosso querido Ademir Beber, companheiro prestimoso, vinculado ao Grupo Espírita Fraternidade, um trabalhador de muitos anos no movimento e que nos tem trazido informações preciosas, sempre que possível, ajustar a sua agenda. E hoje é um desses dias maravilhosos. Ademir vai trabalhar a realidade da morte. Nós vamos fazer a nossa palestra, a nossa prece, em seguida uma pequena leitura introdutória que guarda a relação com a proposta e o Ademir nos conduzirá na reflexão. Unamo-nos em pensamento, por favor. Pai da vida, força criadora de todos nós, projeções que somos do vosso amor infinito, enfim, despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais, viajando no espaço e no tempo, desde as experiências mais simples, procurando de passo em passo, de tempos em tempos, mergulhando na matéria, para poder absorver todas as lições que a mesma se nos oferece, principalmente no relacionamento com o nosso semelhante, incorporando estas mesmas experiências nas nossas vivências e, desta maneira, sem sombra de dúvida, ascensionando para dias melhores na nossa longa vida que nos aguarda a plenitude no futuro. O que estamos vos pedindo, Senhor, solicitando ao vosso amor infinito, é que sejam potencializadas as nossas forças, a nossa coragem, para que possamos, desta maneira, acelerar o nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos, Pai da vida, inspira o nosso facilitador, para que a mensagem que ele irá compartilhar conosco traga profundas reflexões para todos nós. Que assim seja, Senhor. 2009, a benfeitora Joana de Ângeles escreve a sua 15ª obra da série psicológica, Em Busca da Verdade. 10 tomos, 30 capítulos de lucidez e bom senso. Um pequeno trechinho do último capítulo do livro, onde ela trabalha a fatalidade da morte. Diz a benfeitora: o fenômeno biológico da morte faz parte do equivalente em relação ao nascimento. A aglutinação de moléculas que se reúnem e se desarticulam quando ocorre a anóxia cerebral. Pode-se afirmar, no entanto, que o oposto da morte não é vida, mas renascimento. Como afirmou Buda, porquanto sempre se está na vida, quer no corpo físico, quer no corpo espiritual. Sendo o self mortal e imortal na visão transcendente de Jung, ei-lo transferindo-se de vibração pelo fenômeno da morte ou mergulhando no corpo através do impositivo da reencarnação.
A morte é, portanto, o término do fenômeno biológico, encerramento de uma etapa orgânica, na qual todos os elementos constitutivos do corpo físico se diluem e se transformam sob a ação poderosa da química presente na natureza. Desse modo, o significado psicológico mais valioso da existência corporal é a conquista valiosa da imortalidade, na qual se está mergulhado, mas que se torna lúcida e plena após a desencarnação. Uma beleza, realmente, uma proposta extraordinária que o nosso querido Ademir vai ampliá-la sobremaneira. E mais uma vez honrado, nós vamos ouvi-lo. Meus irmãos, estamos rogando ao Cristo que nos abençoe, possibilitando nos momentos de reflexão acerca desse tema, que a princípio é algo que nós não gostamos nem ouvir, essa palavra morte, mas a doutrina espírita traz-nos um entendimento real, pois que mesmo entre os espíritas são raros aqueles que conseguem conceber o que é a vida no além de forma como de fato ela é. E é claro, estamos rogando ao Cristo que nos abençoe, possibilitando-nos reflexões proveitosas nesse tema. A morte, sem dúvida, é a maior de todas as dores. Não é como nós imaginarmos na Terra uma dor que a supere em tamanho, em intensidade. E ela sempre nos chega sempre na hora errada. Pega-nos sempre de surpresa. E em função disso, nos abala mais ainda. Mas é óbvio que se nós recebêssemos um aviso prévio, nós certamente morreríamos na véspera. Então Deus tem razão ao proporcionar-nos esse fenômeno. Sempre quando nós menos esperamos, acontece. Desta forma, nós vamos entendendo que estamos sempre na vida, como bem disse a leitura de Joana de Ângeles, para o nosso irmão Vanim. A vida, já estamos em plena imortalidade. Quando nós morrermos, nós não vamos para a imortalidade. Nós já estamos em pleno caminho. Algum tempo atrás, conversávamos com um senhor que havia desencarnado, falecido de uma forma abrupta, violenta, uma boa pessoa. No entanto, foi surpreendido por criminosos, irmãos nossos esses ainda acostumados no mal. Houve a sua desencarnação de forma rápida e possibilitou, não que nós fazemos evocação de forma alguma, mas os benfeitores acharam por bem atendê-lo de imediato. E ficou alguns dias na UTI, nós conversamos com ele, e a situação dele estava extremamente tensa, não havia como dialogar. Aprendemos com o Livro dos Espíritos que nós passamos por um tempo de perturbação, mas as pessoas perturbadas também falam, e essa perturbação às vezes é por muito tempo, mas ele estava imensamente perturbado, aflito, ansioso e sem entender o que estava acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo. Tentamos acalmá-lo, explicar, mas ele não tinha a mínima condição de entender, e a dor era algo de difícil definição. Acalmamos, atendemos-lo, e mais tarde resolvemos dar um pulo no velório para ver. Não temos o hábito de visitar esses ambientes quando não são pessoas de nossa intimidade. Sentimos-nos como que estivesse explorando a dor dos outros ali, mas fomos para entender e sentir melhor a situação. Ao adentrarmos o local, que era um salão de uma determinada igreja, surpreendemos-nos com o ambiente. Parecia uma festa. As pessoas conversavam, falavam, riam, contavam piadas, falavam de política. O sujeito ali no caixão era esquecido, ninguém dava importância a ele, parece que ele não existia. As pessoas se encontravam, conversavam, e eu fiquei a imaginar o sujeito numa aflição, num momento de desespero imenso, no momento de maior dor de toda a sua existência, e aqueles que são seus amigos ali vão e ignoram totalmente essa situação.
Um clube talvez fosse algo que pudesse se comparar com esse ambiente. E aí nós vamos nos dando conta do que é um velório. Nós, espíritas, os momentos delicados, difíceis que a pessoa ali está se debatendo, não se debatendo literalmente, mas se vendo diante de um momento de dificuldade imensa, momento então em que nós devemos cooperar. Quando nós estamos num ambiente destes, vamos orar, vamos irradiar boas energias. Espíritas, nós temos o hábito em nossa cidade, colocar um fundo musical, de hora em hora ler mensagens, fazer exposições breves, a fim de informar as pessoas. Mas, quando nós observamos a opinião dos espíritos mais iluminados, dos grandes que passaram pela Terra, nós vamos ver que a morte eles a veem com naturalidade, sem horror, sem o terror, sem essa coisa que vem nos roubar algo. Nós lembramos, lendo oportunamente alguns relatos acerca de Jerônimo de Mendonça, um grande trabalhador do movimento espírita, que a primeira vez que nós ouvimos falar dele foi numa entrevista que ele estava dando na TV Bandeirantes. Já se vão lá mais de 30 anos, uns 40 anos já. E nos surpreendemos pela forma dele encarar a dor e as dificuldades, pois que nessa época já fazia 21 anos que ele estava paralítico, paraplégico, não se movia absolutamente nada. A única coisa que ele tinha era poder falar e ouvir, e nada mais, nenhum movimento. Naturalmente era cego, era apenas ouvia e falava, simplesmente isso. Então ele fazia palestras, viajava pelo Brasil afora, era como se um cadáver estivesse falando, pois movia apenas os lábios e nada mais. Mas ele estava deitado de costa, de cúbito dorsal, já há 21 anos. E o repórter pediu a ele: Jerônimo, para você que vive numa situação especial de dor, de dificuldade, o que é a felicidade para você? E ele disse: felicidade para mim, meu filho, que estou há mais de 20 anos sem me mover e deitado em apenas uma posição, felicidade para mim seria deitar de lado. Isso já era uma felicidade para ele. Nós imaginamos o quão ele era espirituoso e espírita. Mas ele, nessa condição, viveu 30 anos, viveu ainda quase 10 anos após esse momento. E um dia um sobrinho dele, dialogando com ele, disse: tio, eu aceito tudo nessa vida, menos a morte. A morte para mim é algo que não tenho como aceitar e compreender. E Jerônimo então disse para ele: meu filho, não diga uma coisa destas, porque a morte é minha única esperança de voltar a caminhar. E de fato, narra-se que quando ele adentra o plano espiritual, não estava mais deitado. Ganhou as pernas novamente, porque o corpo apenas que o mantinha preso, mas ele era um espírito livre, era um espírito sem nenhuma deficiência. Mas nós vamos ver pessoas como Sócrates, quando também fala da sua própria morte, com naturalidade, com espontaneidade, por conhecer. Conta-se que ele foi condenado à morte, e quando estava ele preso nos calabouços, sua esposa Xantipa se dirige a ele e, desesperada naturalmente, agarra-se às grades da cela, do calabouço onde ele se encontrava, e diz: Sócrates, Sócrates, que desgraça. E ele diz: mas o que está acontecendo, mulher? Qual é o problema? Então tu não sabes, Sócrates, tu fostes condenado à morte, homem. Ora, e acaso aqueles que me condenaram, também eles não estão condenados pela natureza? Mas tu és inocente, e tu preferias que eu fosse culpado, mulher? Vejamos a forma como ele vê, como ele encara esse fenômeno da morte. Jesus, quando na terra,
Também ele tinha uma opinião muito própria da morte. Ele nunca, em nenhum momento, falou a morte como sendo algo como aquilo que nós entendemos por morte. Aquilo que Jesus disse e afirmou, a questão sobre a morte, não tem nada a ver com o fenômeno da desencarnação, que é o fenômeno de nós sairmos da carne. E muitas pessoas ocorrem esse fenômeno, eles mantêm-se conscientes, meio perturbado, abobado, como quem está chegando num sono pesado, sem entender, e às vezes fica muito tempo sem conseguir entender bem o que está acontecendo, normalmente quando não tem o conhecimento. Mas necessariamente não ficam anos e anos inconscientes, ou sem, alguns, é claro, algumas pessoas sim ficam em estado de coma, em sono induzido no plano espiritual, o que equivale ao coma na terra, quando se faz necessário e há um benefício. Mas quando nós observamos o que Jesus fala acerca da morte, nós vamos encontrar em João capítulo 8, versículo 51. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então nós temos que pensar, será que nunca ninguém guardou a palavra de Jesus? Porque todas as pessoas que até hoje estiveram na terra, todos morreram. O que será que Jesus quer falar quando ele usa a palavra morte neste versículo, que é de João capítulo 8, versículo 51? Óbvio que Jesus não falava daquilo que nós entendemos por morte, que é o fenômeno da desencarnação. Então, em verdade vos digo que, se alguém não guardar a minha palavra, nunca verá. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Não haverá a morte. Porque morrer é a inatividade, é o desânimo, é quando nós não produzimos, é quando nós nos entregamos, como se diz no popular. É o bolor, é como se fosse uma árvore que não dá fruto. A gente olha, aquela árvore está morta, não dá fruto. Muitas vezes nós estamos nessa condição. Estamos nós na terra, mas se nós não estivéssemos, não faria nenhuma diferença. Somos nós estes mortos. Aqui Jesus veio à terra para acordar, para que a gente desperte. E aí nós vamos ver Paulo dizendo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Muitos espíritas e não espíritas estão bem acomodados, se fazem de mortos e ficam no conforto, aproveitando os gozos, os prazeres que a terra proporciona. Mas Jesus, Paulo de Tarso, melhor dizendo, quando escreve aos Efésios, chama a atenção: desperta, acorda, quer dizer, acorda para a realidade. Se dê conta, porque a morte ela vai nos surpreender de qualquer forma. Não sabemos se amanhã, quando. Por esta razão é que nós precisamos estar sempre atentos. Levanta-te dentre os mortos. Allan Kardec trabalhou no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase de Jesus, quando o moço rico que queria seguir o Cristo, e ele justifica então que precisava primeiro enterrar o seu pai que havia morrido, e o Cristo diz a ele: deixai os mortos que enterrem seus mortos, quanto a tu, vem e segue-me. Deixar os mortos que entreguem, deixar aquelas pessoas que, no seu entendimento, é claro que Jesus ali aproveita o momento para dar uma lição, porque, segundo a tradição, as pessoas que não cumpririam suas obrigações de enterrar seu familiar não receberiam a herança. Mas ele mostra, aproveita o momento, porque nós não devemos ser insensíveis a ponto de não dar importância ao familiar nosso que acaba de desencarnar. Vamos sim dar atenção. Não é ao pé da letra que nós devemos buscar entender o Evangelho do Cristo. Então, muitos
que estamos andando pela rua, às vezes estamos nessa condição que não fazemos nenhuma diferença. Jesus, quando estava já saindo da terra, ele dirige-se aos seus companheiros e vai dizer: se me amasseis, alegrar-vos-ies de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Se alguém disser isso, ou se eu ver alguém muito feliz o dia que eu morrer, não sei se eu vou chegar até o Pai, mas eu vou tentar, né? Bater na porta ao menos, se deixar entrar eu não sei, mas nós vamos ficar um pouco magoados. Nossa, eu morri, o fulano está tão feliz. Mas Jesus, ele usa essa expressão. Ele estava dizendo que ia morrer, que ia para o plano espiritual, ia ocorrer o fenômeno da desencarnação. E ele propõe àqueles que o amam que não deviam se desesperar, chorar. Se ele está dizendo que vai para um lugar bom, agora com um amigo, alguém que eu amo, que eu sei que está num lugar maravilhoso, eu vou ficar triste? Vou me desesperar em função disso? Seria até falta, a não ser que eu esteja com inveja. Aí tudo bem. Então minha tristeza é de inveja porque ele foi e eu estou aqui ainda padecendo os problemas da terra. Sim, podemos ver isso com bom humor, mas é necessário que nós entendamos, pois que na literatura espírita, que vem em abono à tese, ao ensinamento do Cristo, tem lições extraordinárias em abundância, para que a gente entenda que de fato morrer é passar por uma outra condição. É óbvio que no mundo espiritual vai haver sofrimento para aqueles que na terra agiram de forma equivocada, mas só age de forma equivocada aquele que quiser. Todos nós podemos perfeitamente aproveitar o nosso tempo para fazer coisas boas. Aqui nós temos uma lição em função de essa visão de morte, que buscamos apoio naturalmente e respaldo no Evangelho de Jesus, nas suas próprias lições, ele falando da sua própria morte como sendo retornando para o ambiente da onde ele havia vindo anteriormente, em que o Espírito André Luiz, no seu livro Conduta Espírita, vai dizer que nós devemos dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize, abolir o uso de velas, coroas, imagens, conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação para o enterramento ou a cremação. Uma coisa natural, sem fantasia, sem encenação, que algumas religiões adotam isso, e nós naturalmente respeitamos, mas nós espíritas devemos ver isso como um fenômeno natural. E o fato, o momento de acompanharmos o corpo, se faz necessário. Sabemos que antigamente as pessoas sepultavam rapidamente, depois que morreu, vai fazer o quê? Enterra. E é conhecido que muitas pessoas foram enterradas sem estarem de fato mortas, que muitas vezes morrer não é tão simples para identificar se o sujeito está morto ou não. Ainda hoje ouvimos notícias de tempos em tempos de pessoas que estavam no velório e se levantaram do caixão. A questão de 15 dias atrás, uma cidade vizinha nossa aqui, Santa Helena, estavam lá fazendo o velório, o sujeito havia morrido, um senhor que havia tido um ataque cardíaco, e a certa altura do velório, já no dia seguinte da sua desencarnação, alguém disse: mas esse sujeito não está morto, ele está vivo. Chamaram o médico veio às pressas, foi lá, mediu a sua pulsação, o coração está batendo a 80 por minuto. Chamaram a ambulância, vieram correndo, colocaram o sujeito na maca. Eu acho que ele nunca foi para o hospital de terno e gravata, né? Porque pobre só vai assim quando morre, né? Mas esse foi para o hospital, bonito. E lá no hospital, depois de algum tempo, diagnosticaram: não, agora ele está morto, pode levar para o velório. Aí o povo, meio desconfiado, levou, né? Aí mais tarde a polícia veio, tirou, levou para o IML para fazer uma análise melhor. Vai que os médicos queriam garantir que ele tivesse morto mesmo, né? Depois do primeiro diagnóstico equivocado. Mas, brincadeiras à parte, são coisas que acontecem. Jesus, em dado momento, ele é chamado para socorrer Lázaro, pois que Lázaro havia morrido, e
E ele tranquilamente disse que Lázaro não estava morto, ele dorme e o seu sono é para a vida. E a história narra que depois de 4 dias dele já estar sepultado, Jesus vem e chama ele, e o sujeito levanta e não estava morto. Porque quando se está morto, quando ocorreu o desligamento do espírito do corpo, já não há mais como voltar ao corpo físico. Então são fenômenos estes que nós vamos dando conta que é um continuar, é um andar sempre. Então, com relação a velas, coroas, imagens, que não traz nenhum benefício. Mas vamos acender uma vela porque isso quer luz. Sim, é luz sim, quando nós não temos lâmpada, mas se tiver lâmpada, né? Quem já viveu na época em que não tinha luz, né, sabe bem o quanto é a importância da lâmpada. Então, de forma alguma, as velas vão iluminar o caminho do sujeito que está lá no mundo espiritual. Você não consegue iluminar nem o nosso aqui, experimenta acender uma vela e vai caminhando com ela. Não vai conseguir nem o nosso aqui na Terra. Imagina o mundo espiritual, óbvio que não. Ele precisa de luz sim, mas luz de lucidez, luz de equilíbrio, esse tipo de luz que ele precisa, e isso não se transfere. Nós podemos orar, irradiar essa energia boa a ele, mas transformá-lo em inteligente, não. Podemos proporcionar-lhe um ambiente bom através de nossas orações e devemos fazer isso. Nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. É por esta razão que temos que ter o tempo do velório, da cremação, pois muitas vezes o sujeito ainda está no corpo. Conhecemos muitas histórias de pessoas que, algum tempo atrás, também na nossa instituição, conversando com uma senhora conhecida nossa, que já havia desencarnado, ela chegou e disse, assustada, ela disse: Ademir, você não sabe o que me aconteceu? Você acredita que tinha um pessoal que queria me deixar presa dentro de um caixão? Eu estava dentro do caixão, quando me dei conta, eu pulei fora, saí correndo. E aí fomos explicar para ela o que havia acontecido. E era a família dela que queria fazer isso, né? Então, tudo isso acontece. São situações que às vezes se tornam engraçadas, mas para o sujeito que está vivendo não é nem um pouco engraçado, não. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? É uma pergunta do Livro dos Espíritos. Sim, conforme a afeição que lhe votava e que lhes consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajuda a desligar-se das faixas da matéria. Encontram-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erradicidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Então, é muito comum, quem já teve um familiar, e acho que todos certamente já tiveram uma situação dessa na família, de pessoas que adoecem, e ainda do momento, no estado avançado da doença, dizem: fulano está aqui, vem me visitar. Às vezes é a mãe, o pai, o tio, o avô, o compadre que já morreu já há décadas, e a gente está delirando. Não, são espíritos que de fato vêm nos receber, ou vêm nos atender, ou vêm nos acompanhar, fazem plantões ali para nos atender nas nossas necessidades, nas dificuldades, fazer a nossa segurança espiritual, que às vezes espíritos maldosos também podem querer se aproveitar dessa situação para nos perturbar. Tudo isso acontece. Então é óbvio que quando existe a afeição, né, aqui na Terra tinha ligação, e aqueles amigos, muitos amigos. É claro que quando existe ódio, inimigos, também eles, querendo nos perturbar, nos incomodar, também ficam à espreita. E aí haja oração para que a gente esteja num nível espiritual de segurança. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E a resposta do Livro dos Espíritos, questão 163, imediatamente não é bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Então ele ainda não tem lucidez. Mas isso não faz com que ele não converse, mas ele não está entendendo, ele está no estado de perturbação, mas não impossibilitado muitas vezes de conversar. E muitas vezes está
se ele tivesse lucidez, ele enlouqueceria, se desequilibraria. Então os benfeitores, como é feito na terra, um coma induzido, porque se o sujeito não dorme, não é posto em coma, ele vai se agitar e vai criar problema, danificando mais ainda o organismo. Então os benfeitores, os médicos na terra, melhor dizendo, providenciam isso. É como se tem que consertar a casa, é a morada dele, e ele tem que sair fora. Sai daqui porque nós vamos fazer a limpeza. Se ele ficar ali, ele vai causar mais problema e impossibilitar, possivelmente, a recuperação do seu organismo. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Essa questão é interessante, porque é claro que se a gente conhece, como em qualquer área, se eu tenho conhecimento, se eu tenho uma noção, o dia que eu estou tendo contato com aquela situação, óbvio que eu vou ter mais facilidade. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Então não vamos imaginar, mas eu sou espírita, então quando eu desencarnar, Bezerra de Menezes, ou Vanim, que já morreu, vai morrer antes, né, Vanim? Tem que ir na frente para nos preparar o caminho, que nem Jesus, e vai nos proteger, vai nos dar assistência. Não contem com isso. A única segurança que nós temos de fato é o bem que a gente faça, a prática do bem. Não é o fato de ser espírita que vamos ter um tratamento diferenciado no mundo espiritual. Não. É o que a gente faz. E nós temos tido, nesse tempo, de já 30 anos que nós conversamos com os espíritos, nas atividades, como vários trabalhadores, é claro, não vemos nenhum tratamento preferencial pelo fato de serem espíritas. E temos visto muitos espíritas, como aconteceu algum tempo atrás, um sujeito que foi espírita a vida toda, demorou 10 anos para saber que morreu. Aí foi tomado de uma decepção tremenda consigo próprio. Porque muitas vezes nós somos aqueles espíritas de frequentar, mas nunca de meditar e de viver aquilo que a gente está estudando. Viver e conhecer há uma distância imensa. Então não é o fato de conhecer, vamos ver como é que estão os nossos atos no dia a dia. Não faz mal nós nos comparar com Jesus diante de certa circunstância. Podemos também com Chico Xavier, diante de certa situação, no trânsito ou numa discussão. Se fosse Jesus, que atitude ele tomaria nesse momento? Se fosse Chico, o que ele faria? E aí nós vamos parar. Eu digo Chico porque ele já concluiu a sua tarefa na terra e de cabeça sempre erguida, então esse já não cai mais, né? Pois que nós às vezes numa caminhada de 1000 passos, no último ainda nós podemos tombar, e o Chico permaneceu espiritualmente sempre de pé. A afeição de duas pessoas que se dedicam neste mundo continuará no mundo dos espíritos? Eu vou encontrar meus filhos, vou encontrar meu esposo, minha mãe, vou encontrar o meu amor, essa coisa toda? Vamos ver. Sim, sem dúvida. Se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira. Mas se as causas físicas foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Então, quando nós estivermos no mundo espiritual, não vamos sentir nenhuma diferença. Vamos abraçar um fulano, abraçar nosso familiar, nossa mãe, um filho que vem nos receber, e nós vamos, possivelmente, se estamos nesse estado de perturbação, como me disse um senhor essa semana com quem conversávamos, já morto, um espírito, ele disse: deve estar sonhando, porque eu estou aqui vendo fulano que já morreu. E eu falo assim: não, o senhor não está sonhando, o senhor também já morreu. É claro que ele diz com muito carinho, para que ele consiga entender, mas nós vamos sentir ele como na terra, o coração dele pulsando, o calor dele na temperatura normal, todas as sensações. Quem tem alteração na temperatura é o corpo físico, que muitas vezes um espírito é uma coisa gélida, é uma coisa... Nada disso, é um ser natural.
como qualquer um de nós. Aliás, ele é como qualquer um de nós. O cadáver, sim. O cadáver, quando o espírito sai, se desliga, o cadáver entra em pânico. Começa a decomposição, altera a temperatura, já cai, já esfria. A gente coloca a mão no sujeito lá, porque não era ele que gerava calor, era quem morava no corpo. A sensibilidade do corpo já não tem mais, porque a sensibilidade nunca foi do corpo, sempre foi do espírito que estava morando naquele corpo. A inteligência, a emoção, não tem absolutamente nada disso no corpo, pois que tudo isso era do espírito. Então, tudo aquilo que não está mais ali, agora continua no mundo espiritual perfeitamente. Portanto, vamos encontrar sim, e muitas vezes já antes da nossa desencarnação, eles já estão no nosso entorno, se fazem visíveis para dizer: meu filho, eu estou aqui, vem, confia, tranquilamente. E quando nós falamos aqui das afeições, se elas continuam, vamos lembrar, como nós já mencionamos antes, que os nossos inimigos também, quando nós sentimos ódio por esse ou por aquele, também continuam. E é claro que não vai ser nada agradável nós nos deparar com estes, né? Um grande benfeitor da humanidade, Francisco de Assis, Francesco Bernardone, certa feita estava ele a carpir o seu jardim, quando um frei de seus seguidores questionou: Pai Francisco, se o senhor morresse hoje, o que o senhor faria? E ele disse: ora, continuaria a capinar a minha horta. E continuou a capinar. Ele quer dizer com isso, continuaria a trabalhar. Se você está nessa cidade, se você mudar para outra cidade, o que você vai fazer? Ora, vou continuar a trabalhar, continuar fazendo aquilo que eu posso de útil. O Espírito Emmanuel, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, vai afirmar: o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Então, o cristão, a rigor, não está falando aqui do espírita, mas de todos os cristãos, conhece apenas um gênero de morte. Lembramos que Jesus estava falando desse tipo de morte naquele momento em que ele vai dizer para nós nos levantarmos diante dos mortos. Paulo é quem fala isso, né? Então, quando nós estamos nessa consciência de culpa, quando nós fazemos o mal, esse sim é um gênero, é um tipo de morte que nos paralisa, que nos deixa impossibilitados de agir. Ainda Miramês, espírito também, através de João Nunes Maia, vai dizer que somente estamos mortos quando estamos ferindo aos nossos companheiros, enquanto permanecemos no mal. Então nós vamos encontrar mortos tanto na terra quanto no mundo espiritual. Morrer não tem absolutamente nada no sentido, na visão dos espíritos e na visão de Jesus, não tem absolutamente nada com o fenômeno de desencarnar. Aliás, nesse particular, nós vemos os espíritos com muito medo de reencarnar. Me surpreendeu muito quando eu li o livro Renúncia. É um romance extraordinário da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, que quando um dos personagens central, que prestes a reencarnar com sua amada Alcione, ele demonstra medo e insegurança e pede socorro a ela, para que ela viesse junto a ele, dando-lhe apoio. Então o medo dele vir para a Terra tinha sentido, tinha lógica, porque ele em muitas outras encarnações ele já havia falhado desastradamente. Veio para a Terra, porque todos nós viemos para a Terra para fazer o bem, e ele havia errado, feito muito mal. Então ele agora tinha medo de vir para a Terra e cometer todos aqueles abusos absurdos novamente. Então ele pede que ela viesse com ele, e ela aceita e vem, pede, ela solicita os benfeitores para vir. Mas o que nós queremos dizer com isso é que eles têm medo de vir para a Terra, porque aqui as tentações são muito grandes. Nós estamos num local que muitas pessoas têm a Terra como um parque de diversão.
enquanto os benfeitores veem isso como um local de trabalho, de seriedade. Se voltarmos falido, a tristeza será muito grande. A morte não é uma fonte miraculosa de virtude e de sabedoria, é porém uma asa luminosa de liberdade para os que pagaram os mais pesados tributos de dor e de esperança nas esteiras do tempo. Humberto Campos, no seu livro Novas Mensagens. Então, morrer não resolve problemas, não faz com que nós estejamos numa condição melhor. Não precisamos nem dizer aqui, gente, que se suicidar nem pensar, porque se nós temos problemas na terra, enquanto nós estamos aqui com a faca e o queijo na mão, no mundo espiritual os problemas viram tragédias sem solução. Por que sem solução? Porque quando nós chegamos lá, para resolver o problema agravado agora, vamos ter que voltar para cá. Porque nós estamos, é na terra que os problemas são solucionados. É na terra, nesse convívio, nesse aprender a amar, nesse perdoar, que aliás foi a única razão pela qual Jesus veio à terra. Ensinar-nos a tratar o outro como nosso irmão. Coisa que ainda nós não fazemos ou com raras exceções é feita. Amar. Se pegarmos o Evangelho de capa a capa, nós vamos ver que ele se resume numa palavra: amor. E o dia que entendermos já essa lição, aí não precisamos mais, pode rasgar esse livro, porque ele já cumpriu a sua missão. O conteúdo da mensagem, do livro, já está aqui dentro de nós, não precisamos mais transportá-lo embaixo do braço. Não suponhas que a fatal passagem do sepulcro nos abra portas à liberdade. Segue-nos a lei a toda parte, e o Supremo Senhor se exerce a infinita compaixão, não despreza a justiça inquebrantável, dá-nos invariavelmente a eterna sabedoria, o lugar onde possamos ser mais úteis e mais felizes. Livro No Mundo Maior, André Luiz. Então, é comum a gente ver pessoas falando morreu, de imediato já estão pedindo, rezando para ele ajudar, para nos proteger, nos socorrer, nos amparar. Não tem essa condição. E mesmo que ele tenha, vamos nos dirigir a Deus por segurança. Jesus, quando na terra, recomendou-nos: se precisa de ajuda, vá direto no chefe. Para que nós vamos buscar intermediários se o Cristo mandou ir direto a Deus? Quando ele fala Pai nosso que estais nos céus, na oração conhecida como dominical, mas pode ser também de segunda, de sexta, de terça, né? Mas é conhecida como a oração dominical, Pai nosso. Ele está dirigindo nós, nos dirigindo, como se eu dissesse: o fulano, Pai, meu Pai, Pai nosso, que estás nos céus da alma, em todo o ambiente. Céus aqui não é apenas um lugar imaginável no alto, mas em todos os ambientes. Então vamos nós buscar com Deus, porque esse Espírito a quem nós nos dirigimos muitas vezes não tem a mínima condição de ajudar nem a si próprio, e isso faz com que a gente às vezes cometa erros dolorosos. Evolução dos Mundos, André Luiz vai dizer: a morte apenas dilata a nossa concepção e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo com seus espetáculos de grandeza. Ainda há aqueles que imaginam morrer para ir para o céu. Não se dão conta que veio exatamente o contrário. Nós vemos para a terra para sair do inferno a que nos encontrávamos no mundo espiritual, em região de sofrimento, de dificuldade, ou para contribuir, para construir, transformando a terra nos céus. Pois na oração que Jesus nos ensinou, em nenhum momento ele disse que nós iríamos morrer, ao contrário. Ele vai dizer: venha a nós o vosso reino, venha o reino de Deus até nós. Onde estamos? No ambiente em que nós estamos. Se estamos na terra, que o reino de Deus venha até nós. É essa a recomendação de Jesus que nos ensina a falar, a fim de que a gente também, em dado momento, comece a agir. Maria Dolores
escreve em dado momento, quando Chico, no velório de um amigo, escreve essa poesia dizendo: rasgam seus véus da noite, novo dia resplandece, viajor descansa em prece ao lado da própria cruz. No firmamento dourado rebrilha a aurora divina, porque a morte descortina vida nova com Jesus. Esquece a aflição do mundo no seio da crença, ouvida todas as sombras da vida, todo sonho enganador. Sob a bênção da alegria és a andorinha celeste, na esperança que te veste, voltando ao ninho de amor. Repete agora conosco: bendita a dor santa e pura, que me deu tanta amargura e tanta consolação. E orando em paz no repouso de alma robusta e contente, agradece alegremente a própria libertação. Veja que quem está falando aqui é um espírito que também já está no mundo espiritual. Recomenda que nós agradecemos alegremente a libertação. Descansa, que além da sombra outra alvorada te espera. Abençoa a nova esfera a que o Senhor nos conduz. Dilatarás muito em breve todo o júbilo que vazas, desdobrando as próprias asas no reino da eterna luz. Hino do repouso, Maria Dolores, extraordinário. Pode declamar no meu funeral. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado a todos.